Nem mesmo IBGE para o IBGE é gêmeo. E Calundu só zanga a baiana, o baiano, que são lembrados na folia em fevereiro. Alô, mundo! Eu sou a Gaia Passarelli e esse é o Mais Você Vai Sozinha? Um papo semanal sobre viagem e outras coisas mais. A convidada de hoje é a Luciana Paulino, que é uma das responsáveis pela Blackbird, uma plataforma de turismo com olhar negro. Eu falei certo, Lu? Sim. Você se apresenta tá assim? Tá certo. A Blackbird, feminino. E o Blackbird é uma invenção minha e do Guilherme Soares Dias, que é um viajante profissional também, turista, já lançou um livro sobre viagem. E é uma criação nossa, assim, dos dois que tiveram essa ideia. A gente Como já que chama o livro dele? Só fala pra gente. Dias pela Estrada. Dias pela Estrada, tá. Com papo tão em fundo. Por que tu me chama se não me conhece? Por que tu me chama se não me conhece? Maravilha. Cara, você é a primeira convidada que vem aqui que eu conheci por causa da oficina, porque a gente se conheceu por causa da oficina, não foi? Sim. Quem tá ouvindo e não sabe do que eu tô falando, eu faço uma oficina de criação literária com foco em viagem. Eu coloco o link aí embaixo para vocês verem depois, que o assunto hoje não é esse. E a Luciana participou da primeira turma, porque a gente se conheceu num grupo de viajantes no Facebook que chama Minas que Viajam. E você pode procurar agora no Facebook que tá aí. Foi isso, né? Foi isso. E o mais maravilhoso é que a Blackbird saiu dessa oficina, assim. Jura? Foi a inspiração. Olha só, informação de primeira mão. Essa eu não sabia, Foi. conta tudo. Então, nessa conversa e conversando com as meninas, eu acho que a tarefa era a gente escrever um roteiro, né? Escrever um roteiro e contar uma história de uma viagem que a gente tinha feito. E aí, eu e a Lívia, a gente estava falando e a gente parece que tinha escolhido o mesmo lugar. E aí, eu vi que as minhas impressões eram diferentes das impressões dela, né? As minhas impressões de mulher negra, né? E aí, a gente começou a discutir um pouquinho o que era ser esse corpo negro pelo mundo e tal. E aí, quando eu comecei a falar de umas plataformas americanas, como a Travel Noir, Nomadness, que já discutem isso, né? Esse Black Travel Movement, que é a ideia do negro viajar. E aí, ela ia lá e falou, poxa, mas não tem nada disso no Brasil, né? Por que não tem? E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, por que não criar uma plataforma de turismo negro aqui no Brasil? E foi dessa oficina que saiu toda essa ideia. Que maravilhoso! Pois Nossa, é. que dia especial! a Lívia, que a Luciana comentou agora, é a Lívia Guiar, que já esteve aqui no Mas Você Vai Sozinha uns episódios atrás. Vou deixar o link aí embaixo também. E daí nasceu a Blackbird, que tá com quanto tempo? Cara, agora a gente vai fazer 8 meses, assim. E o projeto agora, ele tá numa fase piloto, assim, embrionária, né? E acho que ano que vem que a gente vai começar a alçar novos voos. Porque a ideia é, basicamente, o nosso mote é trazer um olhar inclusivo e diverso para o turismo, né? A gente fala muito que de viajar é uma experiência transformadora. E por que não pode ser inclusiva? Então, hoje a gente tem o nosso Instagram, que funciona como uma plataforma inspiracional mesmo. A gente conta algumas histórias de turismo étnico ou não. E a gente tem os nossos textos no Medium. Agora a gente tá passando por uma migração, que a gente vai ter o nosso site, a gente também vai ter o canal do YouTube e os textos no Instagram. E ano que vem, que tá maravilhoso, a gente vai começar a organizar umas expedições também para lugares conectados com o turismo negro, como para Palmares, que a gente vai organizar esse passeio agora na Semana Santa, na Páscoa. E aí a gente também quer levar as pessoas para Afropunk, para Atlanta, para Paris, a gente quer levar as pessoas para Harlem. Então a ideia é contar essas histórias e assim, através da plataforma e também viajando, assim, funcionar nesses dois braços. Nossa, tá super bem amarrado, né? E que momento especial para fazer isso. Pois é. Eu vi no Instagram de vocês esses dias, porque a gente tá gravando no final de novembro, tá? O episódio vai pro ar daqui a pouco, mas para quem for escutar no futuro, a gente tá gravando no final de novembro. Mês da Consciência Negra. E teve bastante atividade.
Tô falando daqui de São Paulo, que é onde eu tô. Tem bastante Sim. atividade esse mês. Vocês fizeram algumas coisas. Sim. Nós temos uma parceria muito bacana com a Feira Preta, que é um festival que está aí já há 17 anos promovendo o empreendedorismo negro aqui no Brasil, e com o Diaspora Black, que é um serviço de hospedagem criado em contraponto com o Airbnb, assim, para hospedar pessoas negras e ter essas experiências negras. Então, também a gente acredita que fazer turismo não é só viajar para fora do Brasil ou conhecer outros lugares, também é possível fazer turismo na nossa cidade. Então, a gente criou uma rota de turismo negra no centro de São Paulo. Então, a gente vai passando por pontos e contando a história de personagens que fizeram a história de São Paulo direta ou indiretamente. E aí, esse mês em especial, nós fizemos 3 caminhadas. Mas aqui em São Paulo, a gente faz uma caminhada por mês. E no verão, agora, nós vamos fazer essa caminhada em Salvador, que eu e o Guilherme, meu sócio, nós vamos passar uma temporadinha lá e vai ter essa caminhada lá em Salvador também, que vai ser a Salvador Negra. Aqui é a São Paulo Negra. E quando que é a próxima São Paulo Negra? Já tem? Vai ser dia 15 de dezembro. Tá, é a maravilha. próxima caminhada. E essa de Salvador, vocês já têm roteiro? Porque você tava lá agora há pouco, eu vi no Instagram. Não, eu tava em Maceió. Eu tava em Maceió. Maceió. Quem tava lá é o Guilherme, a gente tava fazendo um TBT tá. ali. Então não tô viajando totalmente. Eu vi Salvador no Instagram. Sim. A de Salvador a gente ainda não tem data, ainda não formou o roteiro. A gente tem algumas possibilidades, mas basicamente ele vai ser ali no Pelourinho, assim, e a gente vai andar pelo bairro do Pelourinho. Eu quero ir. Eu não conheço Salvador. Vamos. Salvador, morro de vontade. Por que tu me chamas e não me conhece? Por que tu me chamas e não me conhece? Nem mesmo. Agora, em São Paulo esse assunto tá muito quente, né? Sábado, só uma historinha, porque acabou de acontecer. Sábado agora eu tava saindo do brechó de uns amigos meus que fica ali na 13 de maio. E na frente, na porta, tava um grupo fazendo uma caminhada, a mesma coisa, mas era um outro grupo, chama Coletivo Pisa. Saindo ali da região do Triângulo, da Praça da Sé, e indo até a Vai-Vai, um passeio do dia inteiro, só parando em lugares que são importantes para a história negra de São Paulo. E ali no Bexiga isso é muito presente, né? Porque a gente pensa o Bexiga como bairro italiano. Eu, que sou de família italiana, sempre pensei o Bexiga como bairro italiano. Como assim? É onde você vai quando você quer comprar cannoli. Está sendo resgatada uma história que é uma história muito anterior à chegada dos italianos. Pois é. Assim como a Liberdade também. O Bexiga tem um histórico negro muito, muito forte. Não é à toa que a Vai-Vai tá lá, né? Que é um dos maiores quilombos urbanos aqui de São Paulo. Então, tá muito conectado. E a gente passa também... A gente não consegue, na nossa caminhada, entrar no Bexiga, porque a gente começa na Liberdade e a ideia é passar pelo centro. Mas quando a gente está atravessando ali o Terminal Bandeira, a gente tem uma parada que a gente fala sobre o Bexiga, né? E a importância da história negra, né? E como é um bairro negro também. E a gente faz essa provocação, né? De ser um bairro negro. Por que vocês não entram no Bexiga? Desculpa, agora eu fiquei curiosa. Porque assim, nosso roteiro... Ele não tem, dá tempo. Tem 3,5 km. E a gente faz isso em cerca de 2h30, 3 horas. Então, entrar no Bexiga ia ser um pouco longo. O que a gente tá pensando em fazer é fazer roteiros diferentes, né? Que entre Bexiga, que a gente também consiga, sei lá, talvez ir para Céu, para o Brás, que também está conectado. Então, a ideia também é que, né, com o decorrer dos anos, a gente consiga aumentar esse roteiro e ter diferentes possibilidades. Claro, o assunto não vai faltar. E por que vocês começam na Liberdade? Porque a Liberdade... Então, a gente até chama a Liberdade de Liberdade África, né? Que teve essa mudança recente, polêmica, de virar deixa Liberdade. Eu dar uma explicada aqui para a audiência. Para quem não é de São Paulo, eu acho que quem é de São Paulo, pega metrô, tá ligado? Para quem não é de São Paulo... A gente tem um bairro japonês muito importante, maior comunidade de japoneses fora do Japão, que está ali no bairro chamado Liberdade, onde tem uma estação de metrô. Agora, antes dos japoneses chegarem, que é mais ou menos recente, tem 100 e tantos anos essa história, ali já se tinha toda uma história. E agora acabaram de mudar o nome da estação para Liberdade Japão e tem pessoas falando, pera um pouquinho, não é só Liberdade Japão. Inclusive, o nome Liberdade não está nem ligado à coisa japonesa, né? Exato, e está ligado a uma história negra. Ali na Igreja da Liberdade, que é a Igreja das Almas dos Enforcados, que fica bem ali no Largo. E colado nessa igreja tem uma loja de produtos de axé, que vendem ervas, enfim, para o pessoal da Candomblé e da Umbanda. E essa igreja, ela foi palco de uma história negra muito forte, que tinha um soldado que se chamava Chaguinhas, e ele foi condenado
enforcado, ele foi preso por um crime que ele não cometeu, e na hora do enforcamento dele, que era bem ali onde ficava o metrô, a corda rompeu. E a corda rompeu 3 vezes, e as pessoas que estavam assistindo, porque antes, né, o enforcamento era um espetáculo, as pessoas começaram a clamar por liberdade. Chaguinhas era um homem negro, ele foi preso por um crime injustamente, e aí as pessoas gritavam liberdade, 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 aí o nome daquele monte ficou Liberdade. E por isso o bairro se chama Liberdade, por conta de uma história negra. E essa história é completamente invisibilizada, as pessoas não sabem. Tem um outro trecho ali que ficava o Pelourinho de São Paulo, e a gente não tem nenhuma menção, nenhuma placa indicando que ali ficava o Pelourinho. Onde fica o Largo 7 de Setembro, onde tem o fórum, ali atrás da Igreja da Sé. Ali ficava o Pelourinho de São Paulo. Então, aquela região toda é uma região negra, que tem uma história negra. É uma história de dor, mas é uma história negra, que foi invisibilizada e que não foi contada. Então, a nossa ideia é passar por esses pontos e recontar. E eu gosto muito de citar uma fala do Mandela, que ele fala que o homem, ele pode morrer 2 vezes na vida. A primeira morte é a morte física, né, que acontece, tudo bem. A segunda morte é quando as pessoas deixam de falar da gente. E essa é a pior morte, né? Então, a ideia da caminhada é não deixar que esses personagens morram, né? E que a gente continue contando essas histórias e que as pessoas conheçam essa história que está muito na oralidade, né? Que não tem um registro. Não tem o registro. Eu aprendi a história do nome do bairro da Liberdade, eu aprendi na escola, eu aprendi outra coisa. Enfim, o que eu aprendi é que o bairro da Liberdade tinha esse nome por causa do navio Kassato Maru, que chegou trazendo os imigrantes japoneses, que eles vieram para cá em busca da liberdade que eles encontraram vivendo ali naquela terra, na região central de São Paulo. Então eu aprendi essa história. Pois é. Coisa. E o que é muito engraçado na caminhada é que é isso, né? A gente fala para as pessoas, eu e o Guilherme, nós não somos historiadores, nós somos curiosos. E a gente vai buscando essa história, montando a concha do retalho, e aí as pessoas vão contando as histórias que elas conhecem também. Então, o que é muito legal é que toda caminhada é diferente, porque a gente pede para as pessoas contribuírem com as histórias que elas conhecem também, e a gente vai montando essa história juntos, assim, que é muito interessante também. Claro, mas história é isso, né? E história inclui a visão das pessoas também, mas o que são fatos também não podem ser apagados. BGE é gêmeo, e Calundu só zanga a baiana, o baiano, e são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azonodô, Ajaiô, palavra velha, longe da onomatopeia. Você falou agora da Vai Vai, que é um quilombo urbano em São Paulo. Inclusive o tema do samba enredo da Vai Vai no ano que vem é Quilombo do Futuro, né? Sim. Você consegue explicar o que é explicar para mim o que é o conceito de quilombo urbano? Sim. Eu vou tentar, né? Porque resumir que é bem complexo. Os quilombos antes eram lugares onde os negros, não necessariamente a população negra, mas majoritariamente, que os negros, eles se fugiam e se refugiavam lá, e que eles podiam ser livres, né? E quando a gente fala de quilombo urbano, é um lugar que as pessoas negras, elas estão a salvo, né? Que elas podem ser quem elas são, elas podem ter o cabelo que elas quiserem, elas podem falar, elas podem existir de uma forma plena. Então, a Vai Vai é um desses lugares. E falar em quilombo urbano aqui em São Paulo, a gente pode citar o Aparelho Luzia também, que é um grande quilombo urbano, que é um ponto de resistência negra dentro da cidade. E é curioso, né, a gente falar em resistência negra dentro da cidade de São Paulo, que se a gente for pensar em número, é a cidade mais negra do Brasil. Tudo bem que Salvador é o estado negro, mas pensando em porcentagem, como São Paulo é maior, tem a maior quantidade de pessoas negras. E aí, a gente aqui em São Paulo ainda tem essa necessidade de se aquilombar, mesmo a gente sendo maioria, né? Então, a gente vê como o racismo estrutural funciona, né? E como ele é cruel com a população negra. Na prateleira. Não fecha a conta, a cota é pouco e o corte é fundo. E quem estanca achava o choque do terceiro mundo. De vez em quando abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, a luta e o dom. Pra você ver, você é a primeira convidada negra aqui no podcast e você foi a única aluna da oficina. Eu já fiz mais 8 edições da oficina. Você foi a única aluna negra da oficina até agora. Por quê? Porque esse meio da viagem
Ele é muito branco, classe média. Pois é, pois é. E aí eu trabalhei por muito tempo como relações públicas da Suíça, de Portugal, da Rede Meliá. E aí, assim, eu já gostava muito de viajar, mas trabalhar com esses destinos, com esses produtos, me possibilitou viajar muito. E aí eu sentia, principalmente quando eu estava no embarque internacional, os olhares das pessoas. Elas sempre tinham um estranhamento, né? Elas não entendiam muito o que eu estava fazendo ali. E aí também, esse foi um dos motores de eu criar o Blackbird, de entender também por que a população negra não viaja. Porque não é uma questão só financeira, né? Porque se você for pensar, tem até alguns estudos de marketing que se você vai em shoppings de periferia, tipo os tênis premiums e os celulares premium são muito vendidos na periferia. As pessoas compram, elas têm poder aquisitivo para comprar, mas elas não gastam dinheiro com viagem. E por que elas não gastam dinheiro com a viagem? E aí isso é uma pergunta que eu tenho me feito e que é uma pesquisa que a gente quer fazer com o Blackbird para mapear qual que é o comportamento de viagem da população negra no Brasil. E a gente não tem nenhum dado sobre isso. Naquele formulário do Ministério do Turismo, ele quer saber qual que é a sua idade, qual que é o seu sexo e de onde você vem, para onde você vai e qual o motivo da sua viagem. Mas ele não pergunta qual que é a sua etnia. E pensar que a gente vive num país que 53% da população é negra, por que o Ministério do Turismo não quer entender o comportamento, né, dessa população? Então, essa é uma conversa que a gente já está tentando ter com o Ministério do Turismo, de fazer essa mudança do formulário. A gente também tem uma conversa com os institutos de pesquisa para a gente poder fazer essa pesquisa e fazer esse mapeamento, que eu acho que é uma coisa muito importante também para as marcas, né? Que uma coisa que a gente fala muito no Blackbird, que assim, a diversidade ela faz bem para o coração e para os negócios. E assim, a população negra e o afroturismo é um nicho de mercado que tem sido ignorado pelas marcas de turismo. Então a gente tem tentado levantar essa bola e abrir esse mercado também. Agora, tem sido ignorado no mercado de turismo só aqui no Brasil ou no mundo, né? Então, no mundo tem tido uma virada muito grande. Mas é recente? É recente, é recente, é de 5 anos. Principalmente pelo Black Travel Movement, que até virou uma hashtag e é um movimento muito forte nos Estados Unidos. Que lá nos Estados Unidos, a população negra, ela gira em torno de 13% a 14% da população. E essa população, ano passado, mobilizou 48 bilhões de dólares no turismo. Assim, eles injetaram 48 bilhões de dólares. E isso por quê? Porque as pessoas negras, elas começaram, né, a se enxergar como turistas e começar a falar que sim, eles viajam e escolher lugares que são conectados com a história deles também. E o que é muito legal que é isso também, não só lugares que são conectados com a história, mas essa coisa de fazer um turismo que todo mundo faz, assim. Porque esse Black Travel Movement, ele saiu de uma pesquisa que eles tinham feito, que a Grécia é um dos lugares mais racistas que recebiam turistas negros. E aí eles descobriram que isso... Essa ideia, né, de propagar que a Grécia era um lugar racista, parecia que era uma barreira para as pessoas negras não viajarem para lá. Então, eles criaram uma hashtag e as pessoas negras que foram para a África, que tinham vontade de ir para a Grécia, começaram a partilhar suas histórias da Grécia. Então, nisso, as pessoas se fortaleceram e voltaram, as pessoas negras americanas voltaram a ir para a Grécia. Então, ou seja, foi um movimento de comunidade, né? Foi esse esforço comunitário que fez com que os negros turistas fossem enxergados. Então, eu acho que isso está começando a acontecer aqui no Brasil. Com Diaspora Black, por exemplo, né, que é uma empresa super nova e já está tendo um retorno super bacana. As pessoas negras hoje, elas estão viajando, elas estão colocando a hashtag Black Travel Movement, viaja preto, viaja preta, para mostrarem que sim, elas também são consumidoras de experiências de viagem. Por que tu me chama se não me conhece? Me chama se não me conhece. Fala sobre o Diaspora Black um pouquinho, porque é meio um Airbnb, tô fazendo aspas aqui com a mão, vocês não estão vendo, mas é para ser um Airbnb do viajante negro. Uhum. Não necessariamente, ele hospeda, enfim, né, turistas de várias etnias, mas ele tem esse apelo com a comunidade negra. Porque a empresa, ela surgiu porque teve uma pesquisa nos Estados Unidos que dizia, que eu não me lembro o número agora, mas girava entre 15% e 20% das pessoas negras eram rejeitadas na plataforma, né, por serem negras. Então, essas pessoas, elas estavam buscando um outro tipo de serviço de hospedagem que a acolhessem. E o Diaspora nasceu dessa pesquisa, dessa ideia, né, para que as pessoas não ficassem constrangidas. E o Diaspora, além de trabalhar com as casas, né, e esse tipo de hospedagem, eles também trabalham com hotéis e eles distribuem certificações para esses hotéis, dizendo que esse hotel está apto a receber o turista negro, que isso é muito bacana.
Aqui você é bem recebido. Pois é, são coisas assim, são formas de racismo do dia a dia que a gente não estava sequer discutindo até agora há pouco, né? A gente, estou falando, brancos, não estava sequer ligado. Eu não sabia desse dado do Airbnb, por exemplo. Pois é. E assim, aconteceu, né? Eu nunca fui. Eu utilizo o Airbnb, o Diaspora Black também, mas eu nunca fui vítima de racismo no Airbnb aqui no Brasil. Mas fora, eu já tive 2 hospedagens canceladas, né? Isso foi em 2016. Eu tive 2 hospedagens canceladas na Itália. E assim, ficou no ar que talvez poderia ter sido alguma coisa relacionada. Mas daí você saca isso por quê? Porque a pessoa não deu uma resposta decente ou não falou nada, simplesmente não cancelou? falou nada, cancelou. Depois eu tentei contato só para, enfim, entender o que aconteceu. Mas assim, isso acontece, né? E acontece o tempo inteiro. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia. Você falou agora há pouco, você estava falando dos seus roteiros, das coisas que vocês querem fazer, a Caminhada Negra em Salvador. A ideia é bolar umas tours negras pelo Brasil e na gringa. E fazer uma ida ao Afropunk. Pois é. Quem não sabe o que é o Afropunk? Punk é um festival legal demais. Babá, no Festival Preto, que acontece em Atlanta, no Brooklyn, em Paris, em Joanesburgo. E talvez Brasil aqui. Eu ouvi dizer que em 2020 vai ter um Afropunk no Brasil. Olha, rola esse movimento? Bom, sim, tem tudo a ver, né? Sim, tá rolando esse movimento. A gente também não pode falar muito. Entrega pro universo, não fala muito não, pra não dar ruim. Pois é. E assim, a ideia é ter esses passeios e levar esse pessoal pro Afropunk. Porque a gente também fica pensando, é caro, né? Eu converso com as minhas amigas pretas, meus amigos pretos, e eles adoram, todo mundo conhece o Afropunk, fala, mas é caro demais. Eu falei, você já orçou? Você já colocou no papel quanto custa viajar pro Afropunk? E o que é muito legal, eles vendem, né, os ingressos já com 1 ano de antecedência. E aí tem empresas como a Travel no Wire, no Madness, que eles vendem o pacote inteiro, né? E eles parcelam por 1 ano. Então, a nossa ideia é fazer exatamente isso também, ser esse braço, né, de turismo do Afropunk e levar o pessoal também para os outros lugares, para os outros países. Esse facilitador. Sim. E você acha que vocês vão estar, operantes nesse sentido, mais ou menos quando? Eu acredito que no final de 2019, porque o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito bacana, que eu ganhei uma bolsa de estudos num mestrado na USC Marshall Nossa, parabéns! Obrigada. Pra colocar essa empresa pra cima, né? Pra colocar o Blackbird. Então, eu vou pra lá em junho e eu vou ficar o ano inteiro nesse mestrado. Mas eu acredito que até o final do ano a gente já vai conseguir colocar essa operação no ar, assim, o mais tardar no início de 2020. Então, eu acho que a partir de 2020... Mas assim, os passeios nacionais, o primeiro a gente já vai fazer ano que vem. Em abril, que vai ser esse passeio para Alagoas, para a União dos Palmares, que foi o maior quilombo do Brasil e tal. Mas acredito que as viagens internacionais vão começar a rodar a partir do final do ano que vem. E também as pessoas precisam de tempo, né, para planejar uma viagem internacional. Ainda mais a gente também falando da comunidade negra, não é algo assim, né? A pessoa planeja viajar no mês que vem, vai. Então, tem que ter um tempo. Então, a ideia é que a gente já consiga estruturar a empresa no começo do ano e a gente já coloca os pacotes para vender a partir de abril, assim, para as pessoas comprarem. E como que tá sendo recepção até agora? Porque pelo jeito que você tá falando, parece que tá super rolando. Pois é, tá rolando e tá sendo de um jeito que eu não esperava. Porque quando a gente lançou o Instagram, a ideia era ser um piloto mesmo e aquela coisa de tirar o projeto da gaveta e colocar ele pra rodar. Porque às vezes, assim, né, quando a gente idealiza o projeto, eu não sei se você vive desse mesmo drama, a gente quer que ele saia do jeito que a gente pensou, que ele fique prontinho, que ele fique lindo, mas às vezes as condições, né, não dá. A vida é assim, é difícil, então a gente coloca do jeito que dá. Então agora ele estava funcionando de uma forma piloto, então a gente nem esperava que fosse ter uma interação tão grande, que fosse ter uma procura tão grande. Mas aí as coisas tomaram uma proporção, assim, depois que a gente começou a fazer as caminhadas, assim, as coisas começaram a crescer, começaram a nos procurar. A BBC até fez uma matéria sobre o nosso roteiro, isso deu um boom grande. Eu tinha escrito um texto no Histeria falando sobre o turismo étnico, isso também já começou a dar um boom. Então isso gente, começou...
tudo isso tá linkado aqui na descrição do episódio, pra vocês poderem acompanhar. Pois é. E aí cresceu de um jeito que eu não esperava, que eu e o Guilherme, que a gente não esperava. E por que você acha que essa recepção, nesse momento agora, tá sendo tão bacana? O que a gente tá vivendo aí fora de especial que justifica? A gente tá passando por um movimento do levante negro que tá sendo maravilhoso, né? E a gente observa isso no ciclo da história, né? Que tem essa sazonalidade, tem esses altos, tem esses baixos, e hoje a gente tá vivendo um levante negro incrível, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o acesso à informação, acesso à educação, né? A gente viu que a população negra atingiu um grau de escolaridade nunca antes conseguido. Então, as pessoas pretas foram para a universidade, elas estão lendo mais, elas estão conversando mais. A gente tem falado muito sobre esse proud, né? De ser preto. Então, acho que por isso também que a gente conseguiu crescer, né? Que as pessoas estão buscando essa conexão, né? E projetos que contem um pouco essa história e que elas se identifiquem. Então, eu acho que é bem isso também que aconteceu. E é muito interessante que é um processo que eu tô passando também, que o Guilherme tá passando. Então, é muito orgânico, é muito louco. E o outro lado, e dificuldades que vocês esbarram? Você falou agora há pouco de não ter dados, né? Não ter dados específicos. Que mais? Tem essa coisa dos dados e o próprio racismo também. Teve umas pessoas, enfim, que a gente já tava meio que esperando, que estavam questionando essa ideia da gente fazer uma caminhada negra, né? E falaram, por que não tem uma caminhada branca? E a gente gentilmente falou que a caminhada branca tá aí. Desculpa rir, mas... Galera, cada coisa que vocês falam, como assim? Tem um monte de caminhada branca. Não, pois é, eu falei, caminhada branca, basta você sair da sua casa e andar e olhar as placas, assim, olhar a cidade já é branca, ela homenageia... Os nomes de praças, os nomes de museus, os nomes... mas é isso, a gente é muito... Uma paciência, explicou que a caminhada branca, a cidade branca já tá aí pra você ver, pra você olhar. E a gente tá contando uma história que você não sabe, você está convidado aí nessa caminhada conosco, assim, porque eu acho que... Tá vendo? Isso... Justamente por isso, amigos, é muito importante que exista, porque você não sabe. Pois é. Então tem esse probleminha também, e aí as pessoas achando que a gente quer segregar, que quer colocar uma etiquetazinha no turismo que não existe, né? Turismo para pessoas negras e turismo para pessoas brancas. Não é que a gente está querendo mudar esse turismo, porque assim, o turismo étnico, né? Quando a gente fala do turismo étnico, ele não é necessariamente ligado à população negra. Você ir para Blumenau, para Oktoberfest, é turismo étnico, né? Porque você está falando sobre a cultura de um povo. Então, necessariamente, o turismo étnico é um turismo negro. Então, abre uma porta. E não necessariamente você tem que ser preto para fazer um turismo ligado à cultura negra. Então... Que é aí que empaca o raciocínio, que as pessoas imaginam, tipo, não, então isso daqui é só para negros, eu não posso ir. E a gente faz questão de falar assim, né? Que agora o que a gente está operacionalizando são só as caminhadas, que é para todo mundo e ela é aberta, assim, gente, é para partilhar, é um momento de partilha. E assim, quando a gente também começar a iniciar as nossas viagens, também ela vai ser aberta para todo mundo. Claro que a gente vai ter uma atenção e um foco para pessoas negras, porque a ideia é mostrar que pessoas negras viajam, mas sim, pessoas brancas são super bem-vindas, assim, não tem essa, gente. Aqui, ó, é acolher, abraçar, estamos juntos. Você usou esse termo turismo étnico. A gente está acostumado, acho, a usar palavras como étnico e exótico, que está relacionado ao Oriente, está relacionado à África. A gente não pensa na Alemanha como uma coisa étnica, apesar dali ter uma etnia, né? A gente não pensa no latino romano como uma etnia, mas é uma etnia também. A gente pensa em uma coisa muito distante pra gente, tipo, gente, lá no interior do Congo. É louco isso, né? Pois é, porque é uma coisa nossa, né? E é uma coisa criada por essa ideia da branquitude, que é o normal, né? Que é a normatização. Então, quando a gente se coloca, né, no lugar de normal, então, tudo que é diferente é o outro, né? É sempre... isso. Mesmo que esteja do nosso lado, parece que ele tá lá, muito distante. E se você pudesse bolar um roteiro de turismo étnico, você falou do Afropunk, algum que você gostaria demais de fazer, assim... Ai, gente, tem vários. Eu acabei de voltar, tem um mês eu fui pra Nova York. E eu já tinha ido diversas vezes pra Nova York e eu nunca tinha tido esse olhar preto pra Nova York. Assim, eu tinha ido 3 vezes pra Nova York e nunca tinha ido pro Harlem, que é tipo uma vergonha pra uma mulher negra não ter pisado no Harlem. E essa última vez eu fui pra produzir alguns conteúdos pro Blackbird. E o Harlem, é claro que tava ali no meio. E, gente, assim, é uma outra Nova York. É uma outra Nova York. Eu me senti em Wakanda, assim, andando no Harlem, que é muito maravilhoso você ver aquele monte de gente negra
bem, assim, as pessoas são mais... E aí o que é muito interessante lá é que você vê uma classe média negra forte, né? Que é uma coisa que a gente não vê aqui. A gente não tem um bairro negro. Se a gente pensa num bairro negro, de forma triste, a gente vai para a periferia. E o que é diferente, né, lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que um roteiro étnico em Nova York, passando pelo Harlem, assim, seria incrível. Eu passei 3 dias lá e, assim, tem lugares, tem coisas incríveis. Tem um bar que chama The Shrine, que ele é uma réplica do African Shrine lá em Joanesburgo. No Joanesburgo, não, acho que era na Nigéria, onde o Fela Kuti fazia umas gigs super bacanas. E esse bar é uma réplica desse bar, desse espaço. E é um espaço super negro, que é legal, assim, né? Que é até meio hipster, mas é um lugar que não tem turistas, né? E eu acho que quando eu viajo, eu gosto muito de lugares que são de locais, que não tem muitos turistas. Então, é uma atmosfera muito bacana. E num bar desse, no Harlem, que você conhece um pouco da cultura, da música. E lá é um polo de encontro da nova diáspora africana também. Então, tem pessoas negras de vários lugares da África, tem pessoas negras lá do Harlem, todo mundo ali partilhando e dançando e bebendo e celebrando. E um bar só de pessoas negras, assim, aqui em São Paulo, quando que você vai num bar hype só de pessoas negras? Isso você não encontra. Então, é legal, isso te dá uma noção de pertencimento também. E tem uma livraria lá no Harlem muito bacana que é voltada só para produtos culturais de autores e artistas negros. Então, tem livros de criança feitos por autores negros, tem livros de fotografia, então tem até alguns gifts ali do Harlem, mas esses espaços, assim, que são espaços importantes e muito legais. Tem o ateliê do Dapper Jean também. Não, lá dá pra fazer, assim, Pois milhão de parece coisas, que já tem um né? roteiro pronto. Mas Sim. aqui no Brasil a gente não tem nada equivalente. É. Quer dizer, você falou em São Paulo, mas será que de repente no Rio de Janeiro ou em Salvador? Eu diria o Pelô. Eu acho que Tá. o Pelô, acho que seria o, né, se for pensar na concentração de pessoas negras. E lá em Salvador também você consegue ver uma classe negra, uma classe média negra um pouco mais fortalecida, né? Mas ainda assim, não é o cenário ideal. Mas acho que se eu fosse fazer um equivalente de um bairro negro, seria acho que o Pelô. Aqui em São Apesar Paulo. que o Pelourinho é super turístico também, Pois né? é. Mas tem alguns lugares e alguns espaços ali que não são tão turísticos e tem uma efervescência cultural muito bacana, que tem uma vida cultural maravilhosa. No Rio de Janeiro, nada? Cara, o Cais do Valongo, que Tá. foi tombado, acho que foi na semana passada, Agora, inclusive. Como patrimônio ali, é muito legal, que tem o samba da Pedra do Sal ali naquela região e tal. Eu preciso dar uma estudadinha melhor ali, como é que tá o roteiro no Rio. Mas lá tem um roteiro interessante, sim, ali no Cais do Porto, no Cais do Valongo. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia. Falando de mulher viajando sozinha. Para qualquer mulher, independente de etnia, é difícil viajar sozinha. Para mulher negra viajar sozinha é mais difícil. É bem difícil, porque a mulher negra, ela carrega essa coisa do fetiche, né, sexual e da sexualização da mulher negra. E aí eu sentia muito nos lugares e uns olhares assim julgando, e principalmente na Itália, muita gente veio falar comigo como se eu fosse prostituta e perguntar preço e tal. Então eu acho que tinha essa coisa. Eu acho que acontece sim com a mulher branca, mas com a mulher negra eu acho que tem uma cerejinha ali de crueldade, de sexualização maior. Tem uma outra profundidade, Pois né? Tem essa complexidade. Mas você trabalhou bastante tempo na indústria. Bom, você está trabalhando na indústria do turismo ainda, mas você trabalhou bastante tempo naquela coisa de PR, assim, você falou com os países bem brancos, né? Tipo, sim. e era difícil para você trabalhar? Ou era... Então, era tranquilo, porque eu fazia interface deles aqui no Brasil, né? E assim, quando eu viajava lá, porque eles receberem uma pessoa negra, eles achavam até comum. Ah, ela é brasileira, ela é negra. Eles não achavam estranho isso. Mas o estranhamento, eu que achava muito estranho, né? Porque assim, quando eu viajava pra lá, quando eu tava lá, eu me sentia muito, muito solitária, assim, muito única. Mas eu nunca fui vítima de racismo. Mas uma coisa que eu achava interessante, assim, quando eu ia para os Estados Unidos, por exemplo, algum encontro da Meliá e tal, lá eu encontrava diretores e coordenadores negros, coisa que eu nunca encontrei aqui no Brasil. Então era até bem acolhedor, assim, ter um time negro lá, coisa que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com um time negro aqui no Brasil. Então rolava isso um pouco. E lá eu já tive, em Portugal, eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas negras também, e aqui no Brasil nunca, assim, com pares negros isso nunca aconteceu. É o mito do Brasil... Da democracia racial, né, gente?
E, cara, eu acho que eu te falei isso no WhatsApp, e se eu vi os episódios também, todo episódio eu peço pra indicar uma música. Você pensou? Ah, eu pensei. Eu tô super. Eu fiquei na dúvida, né? Porque tem dois álbuns que eu tenho escutado muito. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia cê acha. Vai procurando que um dia. Eu tenho escutado muito a Xenia França. Esse álbum de estreia dela e a música Porque Me Chamas, assim, eu acho que tem muito a ver com a caminhada e com a Blackbird, com tudo que a gente faz, né, um pouco da história negra. E Racionais, assim, que eu fui no show na semana passada, que foi o show, acho que de 25 ou 30 anos de Racionais, Sobrevivendo no Inferno, que é um álbum clássico, maravilhoso. Ele tá na lista, né, da Unicamp dos... Ele entrou na lista da FUVEST, da Unicamp, eu acho que não foi sei. da Unicamp, de leitura e tal, e eu tava escutando muito essa semana, Sobrevivendo no Inferno. E São os dois saiu álbuns. o livro pela Companhia das Letras, uma edição super bonita. Eu vou deixar o link aqui para vocês ouvirem também, dica de podcast. O podcast da Companhia das Letras, que chama Rádio Companhia, acabou de fazer uma edição sobre o livro do Racionais. Maravilha, gata. Antes da gente ir embora, faz um favor, deixa as tuas redes onde te acham. Que o Blackbird está no Medium, no Instagram e no YouTube não tá ainda. Ainda não tá. A gente tá no Medium, né, no Blackbird Viagem. A gente tá no Instagram como @Blackbird_Viagem. No Facebook também, como Blackbird Viagem, vocês nos encontram. E a partir do mês que vem, eu acho que já tem o site que vocês podem acessar. Eu deixo aqui já ou ele vai ser... Deixa aqui. Vai ser www.blackbirdviagem.com.br. Maravilha. Então, se você está escutando antes do site estrear, lembra de voltar daqui a pouquinho. Eu vou lembrar nas redes sociais também. Se você está escutando depois do site estrear, ótimo. Porque podcast tem isso. Às vezes ele fica, não faz canal de YouTube, não. Faz podcast. Já tem. Pois é. Não, e aí a gente tem um dilema, né? Que a gente queria muito canal, que como a gente fala sobre viagem, a gente queria muito mostrar essas imagens, né? Mas aí a gente fica pensando também como trabalhar essas imagens nas nossas viagens. Porque se a gente não viaja como fotógrafo, é difícil produzir o conteúdo, fazer entrevista, tirar foto, fazer vídeo. Então, a gente também tá pensando um jeito de como que esse canal vai rodar, assim. Ainda não tá muito definido. Olha, opinando aqui na base do mais completo achismo, sem nenhuma base científica, é muito difícil o canal de viagem legal no YouTube, porque essa coisa de captar a imagem exige não só um equipamento às vezes é até viável, mas dá um trabalho do cão, porque você tem que estar lá, é viajar de um outro jeito. Então acompanhar um grupo que está ali experimentando coisas, conversando, vivendo coisas, quem está captando está num outro ritmo. E é difícil mesmo. E depois tem aquele trabalho de edição que é muito longo. Mas realmente, viagem você precisa mostrar. Tem que encontrar aí uma linguagem. Eu estava tentando pesquisar. Aliás, ouvintes, se tiverem dica, pode me mandar. Estava tentando encontrar algum youtuber de viagem para vir aqui falar sobre como faz. E não achei ainda. Eu tenho uma indicação. Oba! Pra você, maravilhosa, fotógrafa incrível, Fernanda Frazão. Ela é fotógrafa e videomaker de várias companhias aéreas e ela viaja muito e ela registra isso. Então eu acho que pode ser demais. Mas daí não é para um canal dela, ela faz isso como trampo para outras. Sim, ótimo. Sim. Fernanda Frazão. Frazão. Alô, Fernanda, vou atrás de você. Eu vou bater aí na tua porta logo mais. Pois é. Inclusive, ela foi comigo pra Nova York fazer esses registros e tal. Ela tá trabalhando com vocês ou não? Sim. Ela é minha amiga, né? Então, ela foi muito... Ela fez essa viagem na amizade, assim, né? Falei, amiga, vamos lá, preciso de umas fotos, de uns vídeos numa semana, tem jeito. E é isso... Nossa, isso é papo pra mais uma discussão. Porque a Fernanda é uma mulher branca, né? E ela é minha amiga, ela falou, mas será que tem a ver eu, mulher branca, fazer esses vídeos e não sei o que, bambambam? E aí a gente começou a conversar, eu falei, Fer, que mulher negra hoje, que é fotógrafa, videomaker, e ela vai topar viajar uma semana e ela não vai receber por esse trabalho, né? Assim, quem que está nesse estado? Então, e aí a gente ficou nessa discussão, e às vezes acontece isso muito com a gente, né? Eu vejo hoje, eu sou uma mulher negra de classe média, tá? Eu tenho os meus trabalhos, mas eu faço muito trabalho de graça porque são trabalhos legais e que eu quero fazer.
E eu vejo que as minhas irmãs negras, elas não podem ter essa coisa de fazer um trabalho legal só porque ela quer fazer, porque não tem a grana, porque não vai pagar, porque precisa do dinheiro para pagar o aluguel. Eu também preciso, mas é isso. Hoje eu consegui me organizar de uma forma que eu tenho os trabalhos que, né, que eu fecho a minha conta e eu consigo pegar outros que não me pagam tão bem e tal. E aí isso é uma questão também, né, que a gente fica pensando de como que é isso, né? A gente discutiu, não tem produtor de conteúdo de turismo negro, não tem blogger negra, mas é isso, quem são essas pessoas que conseguem, né, trabalhar dessa forma, né? Então é difícil. E tem bloggers negras? Tem. De viagem, porque blogueira negra eu sei, tem bastante, mas... Especificamente de viagem não tem, mas tem algumas blogueiras que viajam muito. A Maga Moura, por exemplo, é maravilhosa. Ela vai em todos os afropunks, então é legal segui-la, que ela também tem esse apelo de viagem, de moda e tal, mas uma produtora de conteúdo que fale somente de viagem não tem. A gente tá tentando... mentira, olha eu aqui falando uma mentira. Tem a Paula Argot, ela é uma produtora negra de viagem, mas ela não mora aqui no Brasil. Enfim, ela fala de outras coisas, mas eu sei que ela é exclusivamente de viagem. E tem o Favelados pelo Mundo também, que é um casal negro que mora no Rio, que viaja, e tem esse Instagram e esse blog que conta essas aventuras deles. E eu fiz há uns anos, é que já tem uns 2 anos isso, as coisas mudaram bastante de lá pra cá, ainda bem. Eu fiz uma reportagem pra TPM, que era sobre... enfim, blogueiras de viagem. E eu pesquisei para incluir alguém aqui do Brasil, para incluir alguém negro aqui no Brasil, e não encontrei. Na gringa eu achei. Não muito, mas achei. Tinha uns projetos legais. E no Brasil eu não achei, meu. Fiquei meio... Caramba, mas é exatamente isso. Quem que tem o tempo para se dedicar a essas coisas, né? É que tem tempo, tem disponibilidade, vai ter grana, porque também viajar não é, assim, não é barato, tem que ter um planejamento, né? Mas assim, não é uma coisa... E tem esse mito do estou sendo pago para viajar, que é um pouco mito também. Não, é um grande mito, né? É um grande mito. As não pessoas, é às bem vezes... assim. Pois é, as pessoas às vezes entram no meu Instagram e falam, nossa, tá viajando pra caramba, não sei o que, o Blackbird bombou, deu certo, não sei o que. Eu falei, gente, aqui eu tô pagando tudo. Porque é um investimento que você tá fazendo em algo que tá rolando, que já tá repercutindo. Mas não tem essa de... Não existe almoço grátis, né? E assim, mesmo que você ganhe a viagem, é um trabalho. Você tem uma contrapartida pra entregar de conteúdo, de planejamento, enfim, de branding. Então, não tem almoço grátis. E acho que muita gente que entrou na história do blog de viagem nos últimos anos se decepcionou um pouco com isso, assim. Porque fica parecendo ali que, tipo, eu tô lá, living the life. E mais ou menos, essas viagens são perrengues, você não tá fazendo o que você estaria com vontade de fazer, você tá fazendo o que você foi contratado pra fazer, e você tá oferecendo alguma coisa em troca, ela não é de graça. Pois é. E é cansativo, né? Assim, tanto essas últimas viagens que eu fiz, essa última que eu fiz com a Fer, a gente andava 15 quilômetros por dia. E assim, e se uma pauta cair, a gente já tinha que levantar outra pauta e ir lá e cobrir, porque já tinha vendido as pautas para alguns veículos aqui. Então, não é lazer, né? É trabalho e é um trabalho puxado. É um trabalho puxado e é um trabalho que tem que ter acho que tem que ter um recorte específico para fazer também, porque você tem que ter ali muito jogo de cintura. É exatamente isso que você falou. Caiu uma pauta, o que eu vou fazer? Vou pro hotel e tudo bem? Não, preciso me agitar para rolar outra. Pois é, tem uma história até interessante aqui, eu já tô retomando. Maravilhoso. Lá no Harlem a gente tinha uma pauta para fazer, que era para fazer uma galeria de moda com as pessoas. E tirar uma foto da pessoa, perguntar a profissão, idade, e ia para um veículo aqui feminino. E aí a gente deparou com o seguinte desafio, que a gente parava as pessoas na rua, as pessoas não queriam ser fotografadas e elas ficavam muito bravas, muito bravas. E aí depois a gente foi conversar com uma menina do Harlem, que foi a nossa guia lá, ela falou, gente, aqui o Harlem é uma comunidade, é um bairro fechado. As pessoas, elas vão te receber muito bem, mas elas não querem estragar essa harmonia. Então pensa, às vezes tem muito imigrante legal, por exemplo, né, de alguns lugares da África. Esse imigrante, certamente, ele não vai querer tirar uma foto para sair na mídia, porque ele tem medo da repercussão que pode dar. E aí, ou essa pessoa é legal, ela é americana, ela também tem medo o que vai ser feito com essa imagem, né? Porque aqui é uma comunidade negra fechada e amiga. Então, também não é assim bagunçado que você chega, faz foto. E a gente ficou pensando, poxa, é mesmo, por que a gente, né, não levantou essa bola? Então, a pauta já virou outra coisa, né? Então, ali a gente já teve que se virar nos 30 e fazer uma outra coisa. Que também, assim, você chegou ali, claro, na boa intenção. Pô, tô fazendo uma galeria de fotos, vai ser um puta projeto bonito, super legal.
Mas pra quem tá sendo fotografado, às vezes é meio tipo, desculpa, eu não sou tua atração turística. Pois é. Que eu penso, se eu fosse ficar um mês lá no Harlem, eu tivesse tempo de fazer essas fotografias durante esse mês, eu acho que seria algo tranquilo. Mas eu tinha um dia para fazer uma galeria com 10 pessoas. A gente viu que ia ser impossível fazer isso. Porque assim, não tinha também como ser uma abordagem, né, para explicar e tal. A gente tinha que chegar a explicar e não dava para convencer muito. Se a pessoa não quisesse, tinha que partir para outra. E é isso, né? Também tem que assinar um termo de licença, de imagem em inglês, a pessoa tem que parar, ler, assinar, então não é fácil, né? O que você fez com a pauta depois? Cara, virou outra coisa. A gente fez o Airbnb, ele tem um tour lá, que quem faz a Micaela, que é uma antropóloga, fashionista negra maravilhosa, que é um olhar pelo Harlem, é um tour com um olhar de moda pelo Harlem, que você vai passando por vários pontos e tal. Então a pauta virou esse tour de moda do Harlem. Ah, maravilhoso. E aí a gente fotografou, super funcionou, fotografou as boutiques, aí teve algumas fotos das pessoas ali de longe e tal, mas mais dos lugares e das lojas, assim, que virou a referência. E a Micaela virou a personagem principal. Então, que ela que autorizou, já queria fazer as fotos, então foi isso. Essa coisa de não querer ser alvo de turismo, né? Eu tomei uma bronca, uma das últimas viagens que eu fiz, em 2016, que eu não tô viajando nada, no México, e, um mercado no interior do estado de Oaxaca, que é o estado mais indígena do México. Todo lugar, todo mundo muito querido, super legal. E é muito cênico pra gente, sabe? É muito fotogênico, é tudo muito bonito, você quer registrar. E eles pegam mal a beça com gente fotografando. Porque também, assim, óbvio que eu não passo por local, tá na cara que eu sou turista. E eu lembro, tipo, tinha uma senhorinha fazendo tlacolulas, que é um tipo de uma coisa que é meio um taco, meio uma pizza, fazendo pra mim. E eu achando lindo, eu fui começar, e ela super ali comigo, no que eu fui começar a tirar foto, ela fechou a cara na hora, assim. E ficou brava. Ficou brava e eu, tipo, tá, tudo bem, entendi, mas eu queria tanto essa foto, mas eu entendi, mas aí agora o que eu faço? E teve uma senhora que eu tava tirando foto dentro do mercado que ela veio atrás de mim e pediu pra eu não fotografar. Olha só. Porque nós não somos, a gente não tá aqui pra servir de pros turistas. Não, tá, mas acontece, bem, né? Isso é uma lição também que a gente tem. É uma lição, porque eu não tinha carregar. pensado nisso ainda. Porque tudo bem, depois eu vou voltar pro Brasil, legal, vou colocar aquelas imagens, olha lá, o exótico, de novo, sabe? Colocar aquelas imagens exóticas no meu blog, que as pessoas aqui no Brasil vão ver e falar, nossa, quanto exotismo. E a pessoa não tá lá pra isso, inclusive. Ela tá apenas existindo, ela tá né? apenas existindo, fazendo as coisas dela. Mas conforme a gente vai ganhando o mundo, tendo oportunidades de viajar, a gente vai tendo que pensar nessas coisas. Eu nunca tinha pensado nisso, e olha que eu já viajei bastante. Mas eu acho que a maioria das pessoas não pensa. Não. E a forma de turismo, né, que a gente quer fazer? A gente quer fazer esse turismo predatório, né, que é aquele que chega com pau de selfie, tirando foto e derrubando e não sei o quê. Ou se a gente, que às vezes também, uma coisa que eu percebi nessa coisa da viagem, que às vezes tem coisas que vale a pena a gente registrar aqui, né, com um olhar e tal, que não adianta. Ou escrevendo sobre, olha que maravilhoso que é o processo de escrever. Você pode escrever depois ali sem incomodar ninguém. Escrevendo sobre. Eu senti muito isso quando eu fui pra União dos Palmares, lá em Palmares. Eu fiz algumas fotos lá, mas assim, eu tava num processo de imersão e de olhar para aquele lugar que eu sentia que era até desrespeito, sabe? Eu tirar uma máquina e começar a fotografar aquilo. E aí é um texto também que eu tô escrevendo, que vai sair das minhas impressões. A nossa relação com a fotografia em viagem mudou muito também por causa do Instagram. Então, assim, até um tempo atrás, não sei bem quando, mas antes... poderia ser pelo contrário, poderia ser respeitoso você chegar ali com a sua câmera e você vai fazer uma foto, e uma foto pensada, e você está registrando algo que é bonito e significativo, e você vai tentar contar uma história a partir daquela imagem. Só que hoje em dia a fotografia é uma coisa tão descartável, que é exatamente esse cenário que você falou, um monte de gente chegando com pau de selfie, tirando centenas de fotos por minuto. E aquela coisa do checkpoint, né? Só de, eu passei por esse lugar e tirar aquele selfie por esse lugar. E aí tem alguns lugares, lá em Nova York, alguns lugares lá em Maceió, que eu vi que é o lugar do selfie, assim, que já tá marcado que é o lugar de você tirar aquela selfie que fulano de tal tirou e que a atriz da Globo tirou, então você vai tirar o selfie. Gente,
ridículo, mas as pessoas fazem. Hoje tem gente que viaja para isso. E é uma loucura, assim. Eu ainda não consigo entender como é que funciona essa lógica. Eu vou inventar um selfie tour em São Paulo. Eu vou ganhar uma grana. A Fernanda Frazão, ela pode falar um pouco disso, que ela virou expert nos selfies das celebridades. Ela pode passar. Vira pra cá que aqui a luz é melhor. Olha só, você tá pegando tal lugar. Marina Rui Barbosa tava nesse lugar. Aí, é assim. Marina Rui Barbosa tirou selfie aqui, tá? Tira também. Ela tava mais assim, ó. Aí coloca do lado, né? A sua e da Marina Rui Barbosa depois. Foda, viajar virou uma coisa estranha. Mas que bom que estamos podendo todos viajar mais. Quer dizer, eu não, mas tudo bem. Mas aí é um outro motivo. Não é culpa de ninguém. Tá bom, querida, super obrigada. Obrigada mesmo, que papo bom. Eu que agradeço. Eu deixei de abordar alguma coisa? Acho que não, né? Eu acho que não, acho que a gente falou de tá tudo. no horário. Lembrando que o Mais Você Vai Sozinha podcast, você encontra todos os episódios no meu site, gaiapassarelli.com/podcast. Estamos disponíveis na iTunes Store, no SoundCloud, no Spotify, no Spreaker e Deezer. Libera aí pra gente, que eu já mandei, tá bom? E me acompanha nas redes sociais também, em Gaia Passarelli, no Twitter e Instagram. Valeu, galera, e até semana que vem. Água, 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 água.